Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da rádio escolar do IFRN Campus Caicó ou do nosso canal no YouTube Ensaios de Física. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o lembrete. Nos apoie com o joinha e compartilhe com seus amigos. Olá pessoal, acredito que o seu pai ou sua mãe já compraram pães para o jantar e acabou sobrando alguns para o café da manhã. Isso já aconteceu? Uma coisa comum é que quando você vai fazer a refeição pela manhã, o pão acaba endurecendo. Hoje discutiremos sobre a causa da rigidez do pão e como devemos guardar o pão para uma maior durabilidade. Vamos ver o papel da física nesse assunto tão comum nas casas dos brasileiros. A história nos diz que o pão tenha surgido há cerca de 12 mil anos, na Mesopotâmia, junto com o cultivo de trigo. Os primeiros pães eram achatados, duros, secos e muito amargos. Para serem comidos, os pães precisavam ser lavados várias vezes em água fervente e depois assados sobre pedras ou embaixo de cinzas. O primeiro pão assado em forno de barro foi lá para os anos 7000 a.C., no Egito, onde mais tarde descobriram o fermento. Aqui no Brasil, o pão começou a ser popular no século XIX, apesar de ser conhecido antes pelos colonizadores. O pão mais utilizado por nós é o pão francês, porém, se diz nos relatos que não utilizamos a mesma receita utilizada na França. O nosso pão tem um jeitinho brasileiro de ser, que é muito bom por sinal. Um pão francês com ovo, nata, queijo e manteiga, Maria, que delícia! Não sei dizer sobre os pães franceses que é feito na França, pois eu nunca comi, mas o daqui tá de parabéns. Uma vez que você compra, como você costuma guardar os pães na sua casa? Dentro de uma vasilha? Um saco plástico? Algumas pessoas têm a mania de guardar os pães dentro de um recipiente, e isso pode fazer com que o pão endureça no dia seguinte. Se o pão for guardado dentro de um saco plástico, ele não vai ficar duro. Por que isso acontece? É nesse ponto que a física entra nessa história. A maciez do alimento está diretamente relacionada com a quantidade de água presente no seu interior. Quanto mais úmido o pão, mais molinho ele fica, e quanto mais seco o pão fica, mais rígido a gente percebe ele. Aqui entram duas questões. Por que o pão perde água? Que diferença faz onde estamos guardando o pão? Vamos à primeira questão. Por que o pão perde água com o tempo? Para entender este ponto, precisamos entender um pouco sobre a umidade do ar. Sabemos que o ar que nos rodeia é composto por uma mistura de vários gases e também de vapor d'água. Se, porventura, o ar tem uma grande concentração de vapor d'água, dizemos que o ar está muito úmido. Caso a concentração de vapor d'água seja pouca, dizemos então que o ar está seco. Essas informações costumamos ouvi-las nos telejornais. Então, a umidade mede a quantidade de vapor d'água que está presente na atmosfera, ou seja, é a quantidade de gotículas d'água existente no ar em estado gasoso. O principal efeito da umidade sobre o clima é a amplitude térmica. A água precisa receber uma quantidade grande de calor para mudar um pouco a sua temperatura. Por isso, em regiões do Brasil que têm alta umidade, a atmosfera mantém as temperaturas ao longo do dia. A temperatura à noite é muito parecida com a temperatura de manhã e tarde. Amplitude térmica nada mais é do que esta diferença entre a maior e a menor temperatura ao longo do dia. Em regiões do Brasil com baixa umidade, a atmosfera não mantém bem a temperatura. Assim, pode haver uma variação muito grande dessa temperatura de manhã até a noite. Acontece que a umidade funciona de uma maneira parecida com a temperatura. Se você coloca um corpo quente junto de um frio, o quente esfria e o frio esquenta. De maneira parecida, o pão vai equilibrando a sua umidade com o ambiente ao redor. Qual o resultado disso? Se você jogar um pão em um local de alta umidade, como na piscina, ele vai ficar mais úmido e mole. Se você coloca o pão em um local de baixa umidade, com o tempo o pão perde umidade e vai endurecendo. Falando de maneira livre, a tendência do pão é equilibrar a sua umidade com a umidade ao redor.
Podemos agora tratar da nossa segunda questão. Que diferença faz onde estamos guardando o pão? Se o pão está num local seco, ele vai secar e endurecer, porque troca a umidade com esse meio. Quando a gente coloca o pão dentro de um recipiente fechado, estamos tentando limitar a quantidade de água que sai desse pão, já que as moléculas de água ficam presas dentro do recipiente. O plástico é um ótimo material porque é impermeável, não deixa nenhuma gotícula passar. Você pode até prender o ar dentro e fazer um balãozinho. Vai perceber que o ar fica preso, não sai de jeito nenhum. Assim, o saco plástico impede uma grande saída de água do pão. Alguns recipientes de plástico, metal ou vidro podem deixar as gotículas de água sair por algum lugar e o pão vai acabar secando rápido. Pães guardados em recipientes abertos ou mal fechados tendem a endurecer mais rápido. Então, deu para acompanhar? Antes de fechar este ensaio, podemos discutir um pouco mais sobre como a umidade relativa do ar interfere na nossa percepção do ambiente. A umidade é um dos fatores que determina o que chamamos de sensação térmica. Em áreas mais úmidas, quando está quente, temos a sensação de que as temperaturas estão ainda mais altas do que registram os termômetros. Acontece que suamos muito e por conta da alta umidade, nosso suor não evapora e ficamos sempre com uma película úmida sobre a testa. O nosso corpo quer liberar calor através do suor, mas não consegue, pois o ar já está muito úmido. Por outro lado, em áreas mais secas, que tem pouca água na atmosfera, há um desconforto pelo ressecamento das vias respiratórias e pela rápida perda de líquido do organismo, pois transpiramos mais rapidamente. Então é isso, galera. Hoje falamos sobre a umidade do ar e como isto afeta tanto a dureza do pão quanto a nossa sensação térmica. Espero que tenham gostado. Carinha feliz. Bem, galera, este foi o nosso ensaio de hoje. Nossos vídeos também estão no GTV do Instagram. Agradecemos muito sua audiência e apoio. Vamos indo pela tangente que é por onde a natureza nos leva. E até o próximo ensaio.